Movimento político de jovens, o Dr. Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro de um governo de que eu fiz parte, alertou para o facto de Portugal, ainda hoje, ser um país da coesão da União Europeia. Ou seja, nós entramos na União Europeia em 1986 e entramos como um dos países mais pobres da União Europeia nessa altura. Hoje em dia, volvidos 37 anos da adesão à então Comunidade Económica Europeia, Portugal continua a ser um dos países mais pobres da União Europeia e, por isso, um país da coesão que necessita de fundos comunitários para crescer e desenvolver-se. Isto significa que está tudo na mesma como a lesma. Ou, pior do que isso, nós estamos a ser ultrapassados, como é o caso da Roménia, por outros países que estão a crescer mais do que nós. E o que eu digo é que podia não ser assim, podia não ter sido assim, se não tivéssemos tido tantos governos socialistas, mas, acima de tudo, se não tivéssemos tido tantas políticas anti-económicas e anti-crescimento económico como tivemos nos últimos anos. Se isso não tivesse acontecido e se tivesse havido uma preocupação maior em aprovar medidas para que o país crescesse efetivamente do ponto de vista económico, provavelmente Portugal hoje já não seria um país da coesão e já não precisaria dos fundos comunitários e da esmola dos outros para crescer e para se desenvolver. No caso deste desfazamento em termos sociais, há estabilidade política, há indicadores a melhorar, mas em termos sociais as pessoas manifestam-se cada vez mais. A minha opinião, eu acho que a situação económica não é só uma questão de percepção, objetivamente estão a perder qualidade de vida, poder de compra. Sem sombra de dúvida. Deixe-me dar-lhe dois indicadores que, na minha perspectiva, estão a castigar fortemente as famílias portuguesas na atual situação económica. Um deles tem a ver com a alimentação. Ainda hoje foi notícia, por um jornal, de que nunca, nem no tempo da Troika, as famílias portuguesas cortaram tanto na alimentação. Isto significa que em 2022 as famílias portuguesas foram obrigadas a cortar nos bens alimentares como nunca cortaram no passado. Não há registros estatísticos de um corte tão severo na alimentação como aconteceu em 2022. E, no entanto, o preço dos bens alimentares tem vindo a crescer de uma forma galopante e a taxa de inflação nos bens alimentares ultrapassou os 20% em 2022. Isto significa, voltando outra vez à União Europeia, que depois de 37 anos de entrada na União Europeia, há hoje famílias portuguesas que cortam na alimentação, que cortam nos bens alimentares essenciais para conseguirem chegar ao fim do mês com dinheiro. E isto é um sinal que devia encher de vergonha o atual governo. Não sei se enche, mas devia encher de vergonha o atual governo. Há razões que também são externas e que o governo não controla. Mas já agora acrescente-se é só por uma questão que em Espanha... E significa também... demonstra também que o PS não precisa de estar coligado com os radicais de esquerda para ser radical e não precisa de estar coligado com a extrema-esquerda para ser extremista. Então o PS tem dentro de si os blocos de esquerda e os PCs disfarçados que socialismo. Este pacote de habitação demonstra isso mesmo. Aliás, deixe-me identificar duas medidas pela sua gravidade têm que ser denunciadas. A primeira tem a ver com uma perseguição absolutamente inacreditável que este governo faz ao setor do alojamento local. A par da proibição de emissão... Que, por sua vez, contribuiu em muito para aumentar as exportações e as receitas externas. Sem dúvida, mas parece que cada coisa que funciona bem em Portugal e cria riqueza é imediatamente objeto de ataque por parte dos socialistas. Os vistos gold que acabam. É outra. Mas olhemos para a perseguição que está a ser feita ao alojamento local. A par da eliminação ou da proibição de emissão de novas licenças, este governo, pasme-se, quer criar uma contribuição extraordinária sobre os empresários do alojamento local, o que me parece absolutamente inaceitável e diria mesmo inconstitucional. Esta contribuição, esta nova contribuição sobre o alojamento local é puro terrorismo fiscal para castigar as famílias que investiram as suas poupanças neste setor e contribuíram e desempenharam um papel fundamental, em primeiro lugar, na criação de novos empregos, em segundo lugar, no aumento do turismo e das exportações. Trata-se de um negócio que não é dominado por um ou dois ou três grandes operadores, é por milhares de pessoas. São pequenos proprietários e milhares de funcionários, mas estava-lhe a dizer, aumentou emprego, aumentou o turismo e reabilitou
os centros urbanos das nossas principais cidades. O Governo também adiantou a proposta de colocar casas... No tempo do Governo PSD-CDS, com reformas que levaram à simplificação e à tributação reduzida, é absolutamente inaceitável. Eu hoje estive numa manifestação de apoio ao alojamento local e estou absolutamente convencido que os empresários... Paulo Lúcio esteve numa manifestação na rua. Estive de megafone. E estou absolutamente convencido que os empresários do alojamento local vão lutar até ao fim contra estas medidas totalitárias do Governo Socialista. Mas já entrando só terminando este ponto. Rapidamente. Entrando no ponto do Estado, sobre dois valores fundamentais das democracias ocidentais, que é a propriedade e a liberdade. O Governo, ao aprovar este pacote totalitário da habitação, está-se a comportar como um verdadeiro ocupa, e ocupa com capa, daqueles que não têm qualquer respeito pela propriedade e pela liberdade das famílias. Acha que isto vai custar votos ao... Isso não tenho a menor das dúvidas. Muitos. Porque há pouco estava-se a falar das poupanças. De facto, as poupanças têm vindo a ser reduzidas significativamente. E hoje em dia, as verdadeiras poupanças das famílias, aquilo que lhes serve de refúgio, muitas vezes é o imobiliário. É o imobiliário que investiram quando ganharam algum dinheiro, é o imobiliário que herdam dos pais por morte dos pais, para os filhos e para os netos, e é essa poupança que foi ganha com o trabalho e com o esforço de todos os dias, que é hoje o alvo prioritário deste Governo, que apresenta medidas que não são próprias de uma democracia ocidental. Deixe-me terminar com isto. Rapidamente. Sem propriedade e sem liberdade não há democracia e muito menos há prosperidade económica, como demonstram todas as desastrosas experiências do socialismo radical no passado. António Saraiva, o Governo tem prejudica as empresas